Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. E nesse domingo Jesus inicia um tema que ele havia iniciado no domingo passado. O que nosso Senhor nos disse no domingo passado? Ele contou a parábola do administrador desonesto ou administrador astuto, que depois ele elogia, dizendo que ele agiu com esperteza, e ainda acrescentou: os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. E de fato, quando nós queremos buscar algo para essa vida, nós não nos preocupamos com o sacrifício. Estamos expostos a tantas coisas, a tantas realidades. Mas quando se trata das coisas do céu, da nossa conversão, da busca da nossa salvação, nós somos preguiçosos, nós somos negligentes, nós adiamos aquilo que é o mais importante. E olhando mais a fundo para o Evangelho, na verdade o que São Lucas escreveu não é esperteza, é uma palavra grega chamada pronos, que está ligada à virtude da prudência. E o que é a prudência? Algumas pessoas pensam que ser prudente é ser esperto, como aquele administrador foi. Não. A prudência é uma virtude especial dada por Deus, uma virtude intelectual, é a capacidade de tomar decisões visando sempre o fim último, que é o fim sobrenatural. Isso é a virtude da prudência. Em cada situação, em cada problema, em cada desafio que nós passamos da nossa vida, nós devemos nos perguntar: qual que é a melhor decisão que eu devo tomar? Ou se eu devo permanecer no silêncio, ou se eu tenho que me omitir, mas visando sempre o céu, que é o nosso fim sobrenatural. Nunca a nossa vontade própria, nunca o nosso desejo de querer fazer justiça, porque justiça para nós é vingança, mas é sempre visando isso, o fim sobrenatural, o céu. E Jesus encerra o Evangelho dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui nós podemos interpretar de duas formas. Primeiro, o sentido mais teológico, que significa que o nosso coração não pode ser dividido. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ser aquele tipo de católico que é católico, mas ao mesmo tempo defende princípios contra a fé. Como, por exemplo, estamos aí no tempo de política, e aqui eu não quero fazer nenhuma campanha política, mas isso, como padre, eu não posso deixar de falar, porque está no coração da nossa fé. A pessoa quer defender, ela quer votar partido que prega princípios contra a fé. Você não é obrigado a ser católico, mas uma vez que você é católico, viva como católico. Viva uma fé clara, uma fé reta, uma fé esclarecida. Seja prudente, ou seja, seja esperto, seja inteligente. Busque o céu. Não busque a vida nessa terra. Essa é a primeira interpretação. E falando nisso, tem uma história que eu gosto muito, que diz que uma pessoa estava em cima do muro. Aquelas pessoas que são inseguras e não tomam decisão. De um lado havia os anjos gritando: pula para cá, pula para cá, pula para cá. E do outro lado tinha demônios. E os demônios estavam quietos. E a pessoa perguntou: e vocês não vão pedir para eu pular para o lado de vocês? E os demônios responderam: não, porque o muro é nosso. Então, para vocês verem aquelas pessoas indecisas que ficam em cima do muro, no fundo, a crise dela não é porque elas querem fazer as coisas certas, é porque elas já estão fazendo coisa errada. A começar pela dúvida daquilo que é o certo, daquilo que é a verdade do Evangelho. E como diz nosso Senhor, nós não podemos servir a dois senhores. É 8 ou 80. Ou estamos na graça ou estamos no pecado. Ou buscamos a Deus ou buscamos o diabo. Ou buscamos o céu ou buscamos o inferno. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o segundo sentido é exatamente isso, que uma grande tendência que o nosso coração tem é o pecado da ganância. esse excesso, de querer sempre. Tem pessoas que não param, não sossegam.
ela sempre quer ter mais. E esse mais não é simplesmente por um crescimento do seu negócio, na sua família. Não, não é isso. Porque no fundo ela tem um vazio dentro do seu coração. Quanto mais ela conquista, mais ela deseja. É um poço sem fundo. E é nessa linha que nosso Senhor nos conta essa parábola. A parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Epulão quer dizer exatamente isso, aquele que banqueteava, né, que fazia festa. É exatamente isso que nos diz a parábola. Estava nem aí para nada. O céu dele era aqui na terra. Vivia, fazia festa, usava roupas elegantes, roupas finas. E na porta dele estava um pobre, necessitado, ferido, que queria apenas matar sua fome com as migalhas, mas até isso era negado. O que aconteceu? Ambos morreram. Porque nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas quando chegar a nossa hora, não haverá dinheiro na face da terra que vai impedir a nossa partida, a nossa morte. Aí sim, o que aconteceu? Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Quando ele assustou no meio daquele tormento, daquele sofrimento, começou a gritar: Pai Abraão, Pai Abraão. E aqui na parábola, Abraão representa Deus. Pai Abraão, manda Lázaro molhar aí a ponta do dedo para que eu possa refrescar minha língua, que eu não aguento esse sofrimento. Fico imaginando como será que deve ser, né, o sofrimento do inferno. Porque os santos nos dizem que o sofrimento do purgatório já não é brincadeira. Santo Tomás diz que o menor sofrimento do purgatório é 3 vezes maior do que o sofrimento que Jesus sofreu na cruz. Agora imagine do inferno, né? Que Deus nos livre desse mal. E Abraão responde: não, é impossível. Uma vez que está aqui, ninguém pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Ele aceita isso e se preocupa com aqueles que estão vivos. Então manda Lázaro, já que Lázaro está aí com você ressuscitado, manda ele lá falar para os meus irmãos, porque aí, é engraçado essa palavra que ele usa, eles vão se converter, eles vão acreditar no céu, para que ao menos eles não terminem aqui como eu. E Abraão é bem Deus, né, no meio dessa parábola, nosso Senhor. Ele diz: não, é impossível. Eles têm Moisés, têm os profetas que os escutem. Traduzindo, né, nós temos o nosso catecismo, temos o evangelho, temos muitos padres bons pastores que pregam. Mas se nem isso é suficiente, aí Jesus diz: se ele não escutarem Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos e pouquíssimos que acreditaram. Para vocês verem até que ponto que chega o coração humano. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus quer nos ensinar nesta parábola é: a vida, o comportamento que nós vivemos nessa terra determina a nossa eternidade. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. A decisão, a escolha é nossa, não é Deus que nos julga. Por isso que esse rico, ele não tem nome. Epulão não é um nome, foi apenas um termo que a tradição bíblica aconteceu, exatamente para nós colocarmos o nosso nome nele. É Padre Marco, é Ricardo, é Elaine, Moema e por aí vai. E por um outro lado também, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado da ganância. O problema, meus irmãos, isso tem que ficar bem claro, não é a pessoa ser rica. A pessoa pode ser dona da face da terra, isso não é o problema. O problema é nós nos apegarmos àquilo que nós temos, àquilo que nós possuímos, porque a ganância faz com que nós esqueçamos de Deus, das coisas do céu. Por isso a primeira leitura: ai dessas pessoas que ficam preocupadas, né, com tantas coisas aqui e se esquecem do céu. Você pode se preocupar, mas a nossa maior preocupação tem que ser as coisas do céu e não as coisas da terra. Santo Agostinho nos diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, estejam cobertos de sedas ou de farrapos, e concede sua graça aos humildes, possuam ou não bens neste mundo. Então,
por um outro lado, uma coisa que tem que ficar bem clara para nós, até para nós, não caímos nessas ideologias marxistas, da teologia da libertação, que não é o fato de eu ser pobre que eu estou salvo. Não, de jeito nenhum. A pobreza quer dizer o coração que é desprendido daquilo que possui. E para nós vivermos a virtude da pobreza, nós precisamos praticar a caridade com o nosso próximo. Por onde nós passamos sempre tem pessoas pedindo. Às vezes a gente cai naquela tentação, Ah, mas ele vai comprar droga, ela vai fazer isso, ela vai trocar. Sim, não interessa o que ela vai fazer. O que importa é a generosidade do nosso coração, é o desprendimento daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos. Por isso que São Vicente de Paulo, o grande santo da caridade, nos diz: Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam também. Então nós temos que amar, nós temos que ajudar aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que batem na nossa porta. Depois, São Vicente continua: a caridade é um fardo pesado, mais pesado que o prato de sopa e a cesta de pão, mas mantenha sua doçura e seu sorriso. Não basta dar a sopa e o pão, isso os ricos podem fazer. A serva dos pobres, a filha da caridade, está sempre sorridente e de bom humor. Eles são seus senhores e mestres. Verá que são senhores suscetíveis e exigentes. Então, quanto mais feios e sujos forem, mais injustos e grosseiros serão, e tanto mais amor deverá lhe dar. É só por seu amor, pelo seu amor, que os pobres a perdoarão pelo pão que você lhe dá. Então aquelas pessoas que necessitam, nós sempre temos que tratar com amor, sempre temos que tratar com carinho. Não importa o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai resolver. Eu estava vendo uma pregação e o padre dizia exatamente isso, que uma mulher, uma pedinte, chegou para ele pedindo esmola, e ele não tinha moeda, não tinha trocados. Aí ele tinha 20 reais e deu para ela. Aquela mulher chorou e falou: ganhei o meu almoço. Ela não esperava tanto. Tem 2 padres amigos meus que, um pouco antes da pandemia, eles foram participar de uma missão lá em São Paulo, uma missão assim bem desafiadora. Havia um padre jovem, faleceu de Covid, chamado Missão Belém, depois vocês podem procurar. Esse padre, ele cuidava dos mendigos lá da rua de São Paulo. E esses padres amigos meus foram lá fazer uma experiência e tiveram que dormir na rua, juntamente com os mendigos. A gente olha, se assusta: meu Deus, eu não faria isso, A mesma coisa que um jornalista disse para Madre Teresa: eu não faria isso nem por $1 milhão. E Madre Teresa respondeu, eu também não faria isso. Faço isso porque eu enxergo Cristo neles. Então é assim que nós somos caridosos, assim que nós praticamos a virtude da pobreza, vendo Cristo no nosso irmão. Nós não podemos resolver o problema da sociedade, concordo, mas sempre há algo que nós podemos fazer na vida daquelas pessoas que batem na nossa porta. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar um outro pobre. Se nós não fizermos assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos gananciosos e o nosso coração estará sempre preso, nunca jamais irá buscar as coisas do alto. Por isso peçamos ao nosso Senhor que Ele nos conceda a todos a vivermos a virtude da pobreza, sendo caridoso com o nosso próximo, para que assim busquemos cada vez mais as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.